Boa tarde a todos. Live e a live. É a véspera do Shabbat, um Shabbat especial, com nome especial. Shabbat Hanukkah. Hoje, durante o dia, ainda a quinta vela do Hanukkah, mas hoje, bem antes do Shabbat, vamos acender a sexta vela do Hanukkah, da grande festa do Hanukkah. Hoje, vamos falar um pouquinho sobre a data especial do Hanukkah, que é dia 25 do mês do Kislev. Kislev é o terceiro mês. Temos Tishrei, mês conhecido como o mês das festas. Depois vem Mar Cheshvan. Terceiro mês é Kislev. E no 25º dia do mês do Kislev é quando começa a festa do Hanukkah. Hoje à noite, por exemplo, é o primeiro dia do Rosh Chodesh. Início já do mês, do próximo mês Tevet. Mas o início do Hanukkah é 25 do Kislev. Todos nós sabemos o que aconteceu em Hanukkah. Os gregos daquele tempo, Grécia, eram aqueles que governaram a Terra Santa. E eles lançaram uma guerra contra a religião. Não era tanto contra os judeus corpos, para matar os judeus, mas era mais uma guerra espiritual. Tentar convencer, induzir os judeus a aceitar uma crença, uma forma de viver que não era deles. Ou seja, proibiram mitzvot, os mandamentos de Deus, por exemplo, proibiram o Shabbat, circuncisão e várias outras leis que são tão importantes para nós. Ocuparam o Bet HaMikdash, o templo em Jerusalém, e colocaram dentro do templo um ídolo do Zeus, um ídolo ligado com a crença dos gregos naquele tempo, Grécia daquele tempo. Obviamente, isso era demais para os Hashmonaim, para os guerreiros judeus aguentar. Lançaram uma guerra de revolta, e no dia 25 de Kislev, 25º dia de Kislev, os Macabeus entraram e liberaram o Bet HaMikdash, acenderam as velas de Menorá, que com um grande milagre durou 8 dias. Mas aqui temos conhecimento de uma data importante. 25 de Kislev é a data quando o templo em Jerusalém foi libertado e acenderam a Menorá. Mas não é a primeira vez que encontramos o que aconteceu nesse dia de 25 de Kislev. Nós sabemos, e vamos voltar um pouco na história. Assim que Deus nos deu os 10 mandamentos e nos deu as tábuas da lei, 40 dias depois, quando Moisés desceu do monte, ele encontrou a pior bagunça que alguém poderia imaginar. Os Bnei Israel judeus caíram no pecado chamado peseiro de ouro. Moshe Rabbeinu, vendo como tão logo após de receber os 10 mandamentos, já pecaram com o pior pecado possível. Moisés quebrou as tábuas da lei, tomou algumas atitudes e subiu mais uma vez para falar com Deus. E ficou lá até o dia de Yom Kippur, com um intervalo no meio, mas ficou até o dia de Yom Kippur. Quando ele desceu mais uma vez e Deus falou para ele, Salachti kidvarecha, vou perdoar os Bnei Israel, e deu para ele os segundos tábuas da lei. Também Moisés avisou os Bnei Israel que Deus pediu para eles construir para Hashem, construir para Deus o santuário, o Mishkan. Aonde que Deus diz, e farão para mim um santuário, eu ficarei entre vocês. Os Bnei Israel
no nível do Balei Tshuva, pessoas que se arrependeram, consertaram o passado, pegaram com todo entusiasmo, vigor e dedicação e começaram a construir esse santuário para Hashem. Fizeram isso tão rápido que a estrutura inteira estava pronta no dia 25 de Kislev, o 20º dia para o mês do Kislev, o mesmo dia que, alguns anos depois, os Hashmonaim, na luta contra a Grécia, conseguiam libertar o Bet HaMikdash. Diz o Medrash que Deus adiou a inauguração do templo pela primeira vez na época de Moisés, para deixar essa data reservada para a data do Hanukkah, e adiou a inauguração do templo até o primeiro dia do mês do Nissan. Aqui já temos mais um assunto que realmente aconteceu naquele dia. Os Bnei Israel, com todo entusiasmo, terminaram a construção do Mishkan, do santuário portátil que eles tiveram no deserto. Mas o assunto continua. O segundo Bet HaMikdash, sabemos que entre o primeiro Bet HaMikdash ficou de pé 410 anos. Depois houve um intervalo de mais ou menos 70 anos até construir o segundo Bet HaMikdash, o segundo templo em Jerusalém. Mas quem deu permissão para construir o Bet HaMikdash foi o rei da Pérsia, o Irã de hoje. E com permissão do Koresh, que é o rei da Pérsia, 40 mil judeus, como seu líder, chamado Zerubbabel, que é o tribo Yehudá, e Yehoshua, o sumo sacerdote, subiram para Jerusalém. Foram desde o Irã até Jerusalém. Um grupo de 40 mil pessoas. Quando chegaram a Jerusalém, eles somente conseguiram construir o altar quando ainda não construiu o próprio Bet HaMikdash, quando Koresh mandou uma ordem para eles para congelar a construção. Foi Koresh que falou sim no início e depois mudou de ideia. Proibiu a continuação da construção do Bet HaMikdash. Mas durante esse tempo que ele estava parado, um novo rei apareceu no Irã, na Pérsia daquele tempo. O nome desse rei era Daryavesh, que por várias opiniões ele era o filho da rainha Esther. Imagina, o filho da rainha Esther cumpriu a profecia que o profeta Hagai deixou claro para os Bnei Israel que já chegou a hora de começar a construção de novo. E diz o versículo que no dia 24 do 9º mês, que contando desde o Nissan, Kislev é o 9º mês, eles realmente terminaram a construção do Bet HaMikdash. Ou seja, aliás, falei errado, a profecia sobre a construção do Bet HaMikdash foi dada naquele dia. De novo, temos essa data pela terceira vez como uma data importante. Ou seja, já que o início de 24 de Kislev começaram a construir o Bet HaMikdash, temos uma regra que datas importantes se repetem. Por isso, nessa data depois, aconteceu tanta coisa boa, até a grande salvação do Bet HaMikdash, do santuário, na época dos Hashmonaim, a época do Hanukkah. Mas ainda temos um assunto para esclarecer. A menorá, o candelabro no Bet HaMikdash, virou o nosso símbolo. O que é tão importante como a menorá? É interessante que já nos profetas encontramos uma profecia
de Zecharia. Isso normalmente é lida no Shabbat nosso, Shabbat do Hanukkah. E aquela profecia, que é no início da construção do segundo templo, Zecharia teve uma visão de uma menorá com 7 braços. Em Hassidut se explica que os 7 braços simbolizam os Bnei Israel. Assim também quando olhamos na Arca do Titus, na entrada da cidade de Roma, que ainda está de pé hoje, dá para ver que eles mostram o Yodim carregando uma menorá. O menorá é o nosso símbolo. Também quando olhamos hoje, várias moedas encontradas naqueles tempos sempre têm uma menorá como nosso símbolo. Qual que foi a grande diferença entre o primeiro Bet HaMikdash e o segundo? No primeiro Bet HaMikdash tivemos a arca sagrada com as tábuas da lei. Em cima daquela arca eram 2 querubim. Eram figuras de anjos. No segundo templo, quando a arca não se encontrava mais no lugar mais sagrado, chamado Kodesh HaKodeshim, Santo dos Santos, o que tiveram naquele tempo era aquela pedra fundamental com a qual Deus começou a criação do mundo. Isso se tornou o lugar mais sagrado. Mas, no segundo templo, qual que é o item que nos representava mais? Mais sagrado era a menorá, o candelabro. Naquele tempo, quando um judeu, ou mesmo não judeu, visitaram o Bet HaMikdash, se isso foi no primeiro Bet HaMikdash, eles iam abrir a cortina e todos poderiam ver os querubim se abraçando, assim diz o do Bet HaMikdash. O que eles iam ver? Segundo o Bet HaMikdash, o que eles iam ver era a menorá, era o candelabro. O candelabro se tornou o nosso símbolo. Agora, qual que é a diferença entre o símbolo chamado menorá e o símbolo chamado Aron e querubim, a arca sagrada? O querubim simboliza a ligação de Deus e a palavra de Deus para o seu povo. Quando Deus falava com Moisés, a voz de Deus veio entre os querubim. Como isso, os querubim simbolizam a profecia que existia na época do primeiro Bet HaMikdash, do primeiro templo. Mas o segundo Bet HaMikdash, maior templo, profecia não era mais com nós. O que sobrou? Se não tem profecia, temos a Torá. Temos a sabedoria da Torá, a luz da Torá. Aquela luz que permeava, que iluminava o mundo inteiro. A luz da menorá simboliza a luz da Torá simboliza a nossa missão para ser uma luz entre os povos. Ou como isso é conhecido na linguagem hassídica, cada um de nós é uma vela com objetivo, com finalidade de iluminar. Por isso, pegando toda essa história, entendemos, essa data é uma data importante. Mas o que é mais importante para a gente entender? Que cada um de nós possui uma missão. Cada um de nós é uma vela acesa. E uma vela acesa, ela tem que acender mais velas. Cada um de nós é uma menorá andando. Por isso, a menorá nunca foi arquivada. Nunca foi escondida. Ela continua até o dia de hoje, em cada casa, em cada lar, e dentro de cada um de nós. Conforme dizer nossos sábios, essas velas nunca apagarão.
A mensagem é eterna. Vamos lá continuar iluminando o mundo. São dias importantes, históricos. Nós temos uma missão super importante e vamos em frente iluminando o mundo. Chazak u'Baruch, gente, Shabbat Shalom. E Shabbat feliz, Shabbat Hanukkah.